Meus amigos, o Bolsonaro já foi condenado pelo STF, mas a pergunta é que fica: quando realmente ele vai cumprir a pena? Ou seja, quando ele vai para a prisão? Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Minuto News, deixar o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentar dar um golpe de Estado, ou seja, impedir a posse do atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. Apenas inclui 24 anos e 9 meses de reclusão, com o restante em detenção. Atualmente, em prisão domiciliar, ele só vai começar a cumprir a pena em regime fechado quando o processo terminar e não houver mais recurso para a sua defesa, né? A decisão judicial só permite que a pena seja cumprida depois que os 2 primeiros recursos, chamados de embargos de declarações, sejam rejeitados. O primeiro embargo pode ser apresentado 5 dias após a publicação do resultado do julgamento, que deve ocorrer em até 35 dias. Ou seja, os advogados de defesa vão precisar esperar 5 dias, né, após a publicação do resultado, né, do julgamento, que pode levar 35 dias para ser publicado, digamos assim, né? A expectativa, meus amigos, é que Bolsonaro seja preso em dezembro, mas essa data pode ser adiantada, ou seja, não está totalmente definida. É importante salientar, como eu frisei, né, que tem os embargos de declaração, né, e os advogados vão poder fazer isso 5 dias após ser publicado, né, a questão do julgamento do ex-presidente, né? Então vai demorar um tempinho. Só que, segundo informações que saiu na mídia, na TV, de modo geral, isso pode acontecer um pouco antes, né? Porque uma parte do tribunal acredita que ele poderia ser preso imediatamente, mas essa possibilidade não é considerada a mais provável, né? Porque vai dar toda a oportunidade, digamos assim, de defesa, né, por parte dos advogados que defenderam o presidente Jair Bolsonaro e também dos outros envolvidos na trama golpista. Então, né, você que está esperando a prisão, né, de ver o ex-presidente Jair Bolsonaro na cadeia, digamos assim, né, vai ter que esperar um pouco mais, porque vai demorar tempo. Nós estamos em setembro, né, e tudo indica que até dezembro uma coisa é certa, né, se não mudar o cenário, né, porque é muito difícil, gente, é muito difícil mudar o cenário, né, até dezembro ele vai estar preso, né. Agora, a expectativa é onde que ele vai cumprir a pena. É importante salientar que quem vai decidir onde ele vai cumprir essa pena é o ministro do STF, o relator do caso, o Alexandre de Moraes. E existem 3 possibilidades. Ou seja, ele pode ir para Papuda, onde o Bolsonaro não quer que isso aconteça. Inclusive, os advogados vão tentar, né, fazer com que o ministro Alexandre de Moraes não coloque o ex-presidente na Papuda, né, porque o ex-presidente tem medo de ser agredido pelos presos que lá estão, mesmo ele ficando talvez em uma cela separada, em uma cela isolada. A outra opção é ele cumprir a pena em uma cela em algum quartel, né, do Exército Brasileiro, né? E a outra opção seria ele cumprir a pena na Superintendência da Polícia Federal. Ou seja, há 3 possibilidades nessa questão, né, dele cumprir a pena. Obviamente, ele poderia cumprir na Polícia Federal. Pelo que eu andei estudando, pesquisando, conversando com advogados que são especialistas nessa área, a grande maioria acredita que ele não vai para Papuda, né? Que ele vai acabar indo mesmo ou para uma cela relacionada ao Exército, à Aeronáutica ou Marinha, ou seja, nas Forças Armadas Brasileiras, ou ele vai para a Superintendência da Polícia Federal. E é importante deixar claro, gente, vamos se preparar, porque o governo americano de Donald Trump já avisou que achou a condenação injusta, né? E até ele frisou
em um comunicado que ele deu à imprensa, né, que ele comentou nas redes sociais, tentaram fazer isso com ele lá nos Estados Unidos e não conseguiram, né? E agora conseguiram com o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, e ele vai impor mais sanções contra o Brasil. Resta saber qual sanção será essa, né? Porque ele já sancionou o ministro Alexandre de Moraes e um vasto grupo de ministros do STF agora, e também, né, o Brasil já foi tarifado em 50%, né? Agora a expectativa é que ele possa, digamos assim, proibir a entrada, né, de autoridades brasileiras nos Estados Unidos, como o presidente Lula, como os ministros do presidente Lula. É importante salientar que vai ter uma reunião da ONU lá em Nova York, né, e as autoridades brasileiras, inclusive, podem ter os seus vistos suspenso, ou seja, em uma medida adotada pelo presidente americano Donald Trump. E aí, meus amigos, vocês acharam justa a pena de 27 anos que foi dada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou a pena foi alta demais? Qual é a sua opinião? Comente aí!